E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor, seu professor de inglês, e hoje a gente vai ter a nossa aula de inglês sobre auxiliares modais. Uma matéria um pouco mais difícil comparando com as últimas que a gente estava tendo, que eu vou precisar muito da sua atenção e que você esteja obrigatoriamente com o seu caderno para fazer as anotações, porque vai ser fácil de esquecer. Vai ter algumas regrinhas aqui que você vai precisar lembrar. Então, por favor, anotem ou então gravem, mas não sei. Se precisar, reassista a aula, porque essa aula vai ser rápida, vai ser um pouco mais difícil, por conta que vai ter vários tópicos aqui dessa aula para você conseguir absorver bem. Então bora lá, bora parar de enrolação e bora começar. Então pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é que quando a gente usa auxiliares, a gente não vai conjugar verbo. Anota aí no canto do seu caderno, obrigatoriamente, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Eu vou falar muito isso daqui pra frente, é uma das regras mais importantes do inglês que é necessário seguir. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Os auxiliares, a gente sempre vai usar eles para fazer perguntas, também que a gente vai usar auxiliar para fazer perguntas. Só que a gente já vai chegar nessa aula, acho que daqui umas 2, 3, 4 aulas a gente chega em aula de fazer perguntas. Mas vamos lá. A gente vai começar com o auxiliar will. Will, ele é basicamente para deixar a frase no futuro. Por exemplo, eu falarei, eu comerei, esse tipo de coisa. Will funciona assim, por exemplo, eu falarei, como que ficaria eu falarei? I will speak, porque speak é falar, e will speak é falarei. I will speak, eu falarei. Entendeu? Muito fácil. O will é para futuro. Lembra do will para futuro. Lembra que até tem um banco que se chama Will. Eles colocaram esse nome por conta de futuro, para remeter o futuro, Will futuro, entendeu? O banco do futuro. Mas lembra do will por conta que will é futuro em inglês, para transformar a frase no futuro. Mas vamos lá. O would. O would é o futuro do pretérito. Provavelmente vocês tiveram essa aula no quinto, terceiro, quarto ano sobre o futuro do pretérito, mas eu vou relembrar para vocês porque é difícil mesmo de falar, de lembrar mesmo, mas vamos lá. São basicamente aquelas frases que terminaria com falaria, falaria no final, iria, rio, entendeu? Esse tipo de coisa assim. O exemplo aqui que eu coloquei I would speak. Eu falaria. Eu falaria. Entendeu? Então, por exemplo, você pode falar assim: eu até falaria, mas não. I would speak, but alguma coisa aconteceu. Eu até falaria, mas alguma coisa aconteceu. Tanto faz assim. Só um contexto para vocês conseguirem usar, entendeu? I would speak, eu falaria. Quando a gente transforma no futuro do pretérito, é would. Beleza? E would também a gente usa para pedir coisas. Por exemplo, se você está no McDonald's, quer pedir um hambúrguer, você fala assim: I would like a hamburger. Eu gostaria de um hambúrguer. Beleza? É uma forma mais educada, porque, por exemplo, se você chegar e falar I want a hamburger, eles vão falar: nossa, que cara grosso, entendeu? Então, basicamente isso aí. O can é como se fosse o verbo poder aqui do Brasil, da língua portuguesa mesmo. Só que o can, ele é basicamente eu posso ou eu consigo, entende? É basicamente o poder, eu posso fazer isso. Só que também tem contextos que você pode falar como eu consigo fazer isso, entendeu? Mas vamos lá. Eu tenho um exemplozinho aqui que eu anotei. I can live in New York. Eu posso viver em Nova York. I can live in New York. Eu consigo viver em Nova York. Eu posso viver em Nova York. É isso. O could é basicamente o can com would, porque é o can no futuro do pretérito. Eu poderia,
could, é o poderia. Entendeu? Como se fosse, tipo, eu até poderia fazer isso, mas isso aconteceu. Igual eu tinha falado do would. O futuro do pretérito é bom pra fazer isso. Então, para deixar o can no futuro do pretérito, não precisa usar o would can. Não, isso não existe. Tem que usar o could, que o could é o poderia. É o can no futuro do pretérito, basicamente. Então, um exemplo que eu fiz aqui, I could live in New York. Eu poderia viver em Nova York. Beleza. Nesse caso aqui, eu poderia até falar I could live in New York, but I don't want. Mas eu não quero. Eu poderia viver em Nova York, mas eu não quero. É isso. Shall é equivalente ao a. É bem estranho isso aqui, mas tem uns exemplos aqui. O a que eu digo é o HA, entendeu? Por exemplo, tu há de comprar um carro. Quando a pessoa quer fazer isso futuramente, quando a pessoa tem vontade de fazer isso no futuro, as pessoas usam shall. Por exemplo, você há de comprar um carro. Você vai comprar um carro. Como se fosse isso. Aí em inglês ficaria you shall buy a car. You shall buy a car. Entendeu? You shall buy a car. You shall buy a car. Tu há de comprar um carro. Você há de comprar um carro. É uma forma mais antiga de se falar, entendeu? Uma forma muito formal, que as pessoas geralmente não usam ultimamente. Agora, por exemplo, quando elas vão falar assim, geralmente eles usam going to. You going to buy a car. Você vai comprar um carro. É um plano, entendeu? A gente usa going to quando é plano. Mas a gente já vai chegar nessa aula um pouco mais pra frente também. Mas fiquem tranquilos que eu vou postar bastante aulas aqui pra você todos os dias. E é isso. O shall é basicamente isso. Quando você quer fazer uma coisa, quando você quer conquistar alguma coisa, você usa o shall. Você há de comprar um carro. You shall buy a car. Beleza. Should. Should é dever no futuro do pretérito. Deveria. Deveria. Entendeu? Should, deveria. Por exemplo aqui. I should go. Eu deveria ir. I should go to the hospital. Eu deveria ir para o hospital. Para o hospital. But I don't want. Mas eu não quero. Eu deveria ir. I should go eu deveria ir. Só que eu deveria ir. Entendeu? A tradução é eu deveria ir. I should go é igual a eu deveria ir. Então, agora o próximo é may, que é equivalente a dever. Não dever de dinheiro, mas tipo, eu devo ir, não é? É igual, é como se fosse o futuro do pretérito, é como se fosse o deveria, só que sem estar no futuro do pretérito. I may eat. Eu devo comer. I may eat. Eu devo comer. O may também, ele tem uma forma de ser utilizado que, por exemplo, ele é como se fosse o can, só que de uma forma mais formal. Que ele é usado mais lá na Inglaterra e tudo mais. Por exemplo, may I sit here? Devo eu sentar aqui? Eu posso sentar aqui? É como se fosse um posso sentar aqui. Só que, geralmente, os americanos, eles falam can I sit here? Eu posso sentar aqui? Entendeu? E é uma forma mais formal de se falar may I sit here? Entendeu? Em vez de falar can I sit here? Aí é isso. E o might, que é o último auxiliar modal, é equivalente ao talvez. Talvez, por exemplo, entendeu? Aí tem um exemplo assim. I might go to your house. É estranho traduzir as frases, mas você tem que entender o sentido, entendeu? Go, como vocês sabem que é ir. Então, I might go to your house. Eu talvez vá para a sua casa. Basicamente isso aí. Eu tinha falado irá, só que estava errado. Mas então, I might go to your house. Eu talvez vá para a sua casa. E basicamente isso aí. Então, pessoal,
só para dar uma revisadinha aqui no final. Will, lembra que will, futuro. Eu fiz um esqueminha aqui. Se vocês quiserem anotar, é bem importante. Will igual a futuro. Would igual a futuro do pretérito. Por exemplo, I would go. Eu iria. Eu iria. I would speak. Eu falaria. Aqui também. O can. O can igual a poder. Eu posso, eu consigo. Lembra? I can play volleyball. Eu posso jogar voleibol. Eu consigo jogar voleibol. Could. Could é o poderia. Lembra do poderia? I could go to your house, but I have other things for do. Eu poderia ir para sua casa, mas eu tenho outra coisa para fazer. Should. Should é o deveria. I should go to the hospital. Eu deveria ir para o hospital. May. Devo. I may eat. Lembra do exemplo que eu tinha dado? I may eat. Eu devo comer. Uma pessoa que não come muito, você fala pra ela, you may eat. Você deve comer. Aí lembra do shall, né, que a gente tinha falado, que é o equivalente de AD, é uma parte mais formal, de falar que você tem vontade de conquistar uma coisa. Por exemplo, eu vou conquistar um carro. Tu há de comprar um carro. I shall buy a car. Eu há de comprar um carro. É bem estranho, é bem formal, assim, uma forma que eles não usam mais. Não usam normalmente, mas é bom você saber, porque vai que alguém fala, sei lá, alguma coisa assim. E o might, que é o talvez. Ele geralmente é usado no começo das frases. E quando você fala, por exemplo, I might, bem no começo assim, I might go to my cousin's house. Eu talvez vá para a casa do meu primo. Entendeu? I might go to my cousin's house. É isso. Então, galera, foi basicamente isso aí. A aula de hoje foi, sinceramente, por começo, sim, um pouco difícil, mas ela é importantíssima na aprendizagem de inglês. Então é muito bom, se vocês tiverem com dificuldade, copiem bem essa aula. Meu, eu, quando aprendi, cara, eu lutei uma folha inteira aqui, só com anotações, porque isso aqui é uma coisa difícil, mas que eu já sei muito facilmente. Eu já consigo criar frases da minha mente de uma forma muito mais fácil, por conta que eu já tenho um repertório, um tempo de inglês muito maior que o de vocês. Claro, não é fácil, gente, não é fácil. Então, caso vocês precisem, reassistam a aula, reassistam no 0,75x da velocidade. Meu, façam alguma coisa que facilite a aprendizagem de vocês, mas não deixem de aprender esse conteúdo. Esse conteúdo é muito importante, muito importante. Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês aprendam. Deixe um like aqui para fortalecer o canal, que a gente está começando agora. Só que eu tô muito focado, eu tô em férias nesse momento, por isso que eu tô postando mais vídeos. Mas agora eu vou postar vídeo todos os dias, por enquanto. Mas agora quando eu terminar minhas férias, aí infelizmente eu não vou conseguir postar vídeo todos os dias. Mas eu vou postar vídeo 3 dias na semana. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, curte aí embaixo, se inscrevam no canal e, por favor, estudem, reassistam a aula, mas não deixem de aprender esse conteúdo, porque essa matéria é uma matéria um pouquinho mais difícil comparando com as outras aulas, mas é uma matéria extremamente essencial, beleza? Fala de novo. Então, valeu, pessoal.